Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo invada os nossos corações, para que a palavra de Deus penetre em nossas vidas. E nós vamos meditar hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 28. É o último capítulo do Atos dos Apóstolos na nossa Bíblia, né? Então, Paulo, a gente sabe, né, que no capítulo 27 ele foi mandado de navio para Roma e ele sofreu um naufrágio. Ele era, né, escravo, ou seja, prisioneiro desse navio. E tinham nesse navio 276 pessoas. E quando o navio foi a pique, Paulo e todos os soldados e todos os tripulantes sobreviveram a este naufrágio. E era inverno, então a água estava congelante. E não foi fácil para eles, né, nadarem até uma ilha. Então eles foram parar numa ilha chamada Malta. Na antiguidade ela era conhecida como a Ilha de Melita, que significa lugar de refúgio. E essa ilha foi colonizada pelos fenícios, que chegaram ali 1000 anos antes de Cristo. Então Malta é uma ilha pequena, cerca de 170 quilômetros quadrados. Fazia muito frio, estava chovendo, mas os habitantes daquela ilha foram extremamente gentis com Paulo, com toda a tripulação. E assim que a chuva amenizou, eles fizeram uma grande fogueira, né? Nós não sabemos se eles trataram Paulo e os tripulantes e os soldados gentilmente, porque talvez eles pensassem numa recompensa. Olha, tem um centurião aqui, deve valer alguma grana, né? Então eles foram muito gentis. Mas Paulo, ele sempre nos ensina alguma coisa. E ele foi servir aqui. Em vez de ele aproveitar, né, a fogueira que estavam fazendo para ele, se aquecer, ele foi procurar alguns gravetos para colocar no fogo. E quando ele voltou, havia no meio desse feixe, né, de madeira, uma terrível víbora que picou a mão dele. Alguns até têm, né, sugerido que a cobra não era venenosa. Que isso foi, né, digamos, coincidência. Mas o termo grego, traduzido como víbora no verso 4, se aplica aos animais peçonhentos, cobras venenosas, né? Além de não haver razão nenhuma para duvidar dos nativos que identificaram aquele réptil como venenoso. Então, a crença local começou a bochichar, né? Conversar com o outro e dizer, olha, os efeitos dessa picada peçonhenta vai começar a inchar a mão dele, depois o braço, até o amanhecer ele vai estar morto. Olha, esse homem é muito azarado, porque prisioneiro, escapou de um naufrágio num navio, agora é picado por uma víbora, né? Mas Paulo puxou aquela cobra, jogou ela longe, perto do fogo, a víbora se mandou, né? E não aconteceu absolutamente nada com ele. E aí todo mundo começou a mudar de ideia sobre Paulo, né? Porque ele não era mais um foragido, ele era um Deus. Isso que eles achavam dele, né? E ali, né, bem próximo daquele lugar, daquela ilha, tinha uma propriedade que pertencia a um homem que chamavam de homem principal da ilha. O nome dele é Públio, né? Então foi o imperador Otávio Augusto que empossou um governador romano em Malta, que de acordo com as inscrições eram chamados de o principal homem. Então ele era o governador, né? Um título que se encaixa perfeitamente na descrição da palavra, né? Então ele era oficial da ilha. Públio demonstrou a sua hospitalidade aos náufragos. Olha que despesa que esse homem teve, né, para alimentar tanta gente. Mas o pai dele estava enfermo. Ele ardia em febre e estava com desenteria. A palavra diz que ele estava com desenteria. E essa condição foi diagnosticada como febre de Malta, porque era causada por bactérias presentes no leite das cabras maltesas, né? E essa doença existe até hoje. E ela é controlada por meio de tratamento adequado e medidas preventivas. Então Paulo entrou na casa de Públio para ver o pai dele e orou por ele. E este foi curado. Isso despertou os habitantes da ilha, que também trouxeram seus doentes.
E Paulo orava por eles e eles eram curados. Paulo orava por eles e eles eram curados. Paulo ficou ali 3 meses e bem assistido. Eu imagino, na minha opinião, que foi o lugar que ele conseguiu pregar para toda a ilha. Porque o nome dele, né, passando de boca em boca, de boca em boca, né? E tinha um navio atracado lá que estava esperando, ele tinha vindo de Alexandria, estava esperando o inverno passar para ir para Roma. Então, esse navio, ele tinha um emblema que se referenciava aos deuses gêmeos, o Castor e o Pólux. Era o emblema que tinha no navio. Mas ele ia para Roma, então Paulo subiu nesse navio, né, juntamente com os soldados romanos. E esse era o destino, Roma, né? Mas antes de Roma passar em Siracusa, ali ficaram 3 dias. Depois foram para Régio, ficaram 1 dia. E chegaram a Puteoli, onde encontraram alguns irmãos e com eles ficaram 1 semana. Depois foram para Roma. Então, na chegada de Paulo em Roma, ela era aguardada com muita expectativa. Tanto é que eles foram parar numa praça, que chamava Praça de Ápio e as 3 Vendas, que era uma localidade, né, ali em Roma. E os irmãos, os cristãos, davam graças a Deus, né, de verem Paulo disposto, animado, né, e ficaram todos encorajados. Então, como Paulo não era de Roma, ele ia ser julgado, né, por César, e depois, né, então ele recebeu a permissão de morar ali. Mas ele tinha que morar por sua conta. Então ele tinha que pagar o aluguel da casa e ele tinha que pagar o soldado que tomava conta dele dia e noite. Então, né, era uma prisão domiciliar, mas as custas eram deles. Se fosse assim hoje, né, acho que tudo seria diferente, né? Então, por isso que Paulo às vezes pedia ajuda, porque não dava conta de pagar o aluguel, né? Então, Paulo morava numa casa alugada, né? Mas podia receber seus amigos, podia ministrar a palavra, podia atender várias pessoas, tanto judeus como romanos. Então, primeiro, Paulo explicou que não havia se colocado contra os seus companheiros judeus. E depois passou a proclamar audaciosamente o evangelho, né? Quando Paulo se instalou nessa casa, ele esperou por 3 dias. Sempre 3, né, na conta dele. 3 dias para cair as escamas, né? 3 anos para meditar sobre as coisas que aconteceram com ele, né? Então, ele chamou os líderes judeus e explicou a sua situação, né? E a sua prisão, a sua pregação e o seu ministério e a sua esperança. Então, os judeus responderam a Paulo que não tinham recebido nada contra ele, nem carta, nem pessoalmente, né? Então, uma admissão honesta e justificável, pois os judeus em Jerusalém não haviam enviado cartas de acusação aos judeus de Roma e nem às autoridades romanas. Então, não tinha nada contra Paulo, né? Mas como ele pediu para ser julgado por César, ele estava lá em Roma, né? Então, os judeus tinham muita curiosidade em relação ao caminho que Paulo seguia e pediram a eles algumas explicações. Paulo, então, lhes explicou, deu testemunho do reino de Deus, procurava convencê-los a respeito de Jesus, sempre baseado na lei de Moisés e dos profetas, para não escandalizar. Alguns foram convencidos pelo que se dizia, mas muitos não creram. Isso está no versículo 23 e 24. Então, Paulo entendeu pela rejeição deles que disso já tinha falado o Espírito Santo por meio de Isaías, que diz assim: pois ouvirão e nunca entenderão, verão e jamais perceberão, por causa da dureza de seus corações. Se não fosse isso, tudo estaria resolvido. Então, assim, Paulo anunciou a eles que aquela mensagem, conforme o profeta Isaías também profetizou, seria enviado aos gentios, a quais ouviam de ouvir. E ao ouvirem tal coisa, aí é que se indignaram mesmo. E entre si discutiam intensamente. Foi um maior alvoroço, uma maior briga, uma confusão com aquelas pessoas. Porque imagina o buchicho que deu, né? Paulo dizia que os gentios iam ouvir e entender, iam, né, ouvir e escutar, né? Abrir o coração. E Paulo ficou por 2 anos em Roma esperando o julgamento. Então, foi entre 60 e 62 depois de Cristo. Então, Paulo passou esses 2 anos do seu período numa prisão domiciliar,
pregando, ensinando, ministrando aos seus amigos, aos seus companheiros, aos judeus e qualquer gentil que viesse a ouvir a mensagem sobre o reino de Deus. Então, nesse encerramento do livro de Atos, Paulo ainda não havia comparecido a julgamento perante Nero, como fala no capítulo 27, versículo 24. Né? Pelo que se percebe a partir de outras informações, Paulo esperava que o seu julgamento tivesse um final favorável e que fosse posto em liberdade. Então, a tradição diz que depois de liberto, ele retomou o seu ministério fazendo grandes viagens. Né? Então, Atos termina sem terminar. Atos termina sem um desfecho. Então está escrito assim no verso 30 do capítulo 28. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem proibições. Então Atos dos Apóstolos não terminou. Por quê? Porque a conclusão, né, de que São Lucas deu aí é que a mensagem sobre Jesus e o glorioso reino de Deus deveria seguir adiante em triunfo. E seguiu, porque chegou nos nossos dias. Então, Paulo abriu a porta, Paulo abriu o endereço, Paulo abriu a novidade para os gentios. E tanto os judeus como os gentios, Deus está aberto. Deus está pronto, Deus quer que a gente o siga. Então, Paulo, mesmo prisioneiro, né, pregava, né, e seguia adiante, dia após dia, até o momento da sua morte. E assim nós encerramos esse estudo de Atos dos Apóstolos. Tenho certeza que cada capítulo trouxe uma novidade para os nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos outras vezes nos encontrar. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.